Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos continuar de onde paramos no versículo 27, por favor. E falando com ele, com Pedro, pois mostra Pedro se colocando no mesmo nível de Cornélio. Entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Quer dizer que todos estavam maravilhados quando viram a ele. E temos que entender esse povo. Todos eles eram gentios. Você não concorda? Todos eram gentios. E tem um quarto ali cheio deles. Provavelmente muitos que eram também do exército. Eu não duvido, não. Verdade. Sem dúvida alguma, Cornélio falou para toda essa gente como um anjo o visitou. E falou para ele o que fazer e que esse homem estava vindo, que o anjo mandou buscá-lo para levá-lo até ali. E é o que eles estavam fazendo. Então, quando vem a ele... É uma ocasião momentânea, de verdade. E para uma pessoa estar na presença deles, um homem que o anjo mandou chamar, olha, é algo forte. Talvez tivéssemos feito a mesma coisa, não é? Então, pode continuar, por favor. Versículo 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Ele estava falando algo que era bem conhecido por todos os gentios que habitavam em Jerusalém por algum tempo. Como falamos há um tempo atrás, nesse estágio aqui, eles tinham pegado a lei de Moisés, claro que não Pedro, mas os líderes de Israel tinham pegado a lei de Moisés e tinham distorcido tanto, se é que posso usar essa expressão, que eles nem passavam perto de um gentio na rua. Quando viam um, atravessava a rua para não passar perto de um, muito menos entrar na casa deles. Não, muito menos comer com um. Não, mas isso aqui, a lei de Moisés não especificava essas coisas. Isso veio do homem, não é mesmo? Eu não penso em nada que poderia proibir. Os gentios eram para ser tratados com respeito e ser ajudado aonde quer que eles fossem, de acordo com a lei de Moisés. Mas chegou em um ponto aonde eles... Foi por isso que Roma dizia que eles eram o povo mais difícil de se governar, pior do que qualquer outro no Império Romano. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Diz que Pedro realmente entendeu o que a visão queria dizer quando o lençol desceu do céu. Então, Pedro diz para esse povo imediatamente: o Senhor já me repreendeu em relação a isso, e eu não devo chamar ninguém de impuro ou comum. E para Pedro, isso é um grande passo, viu? Um passo muito grande. Então ele vai entregá-los, e como alguém falou aqui no programa já no passado, Deus ungiu poderosamente para pregar isso que ele pregou, que o resultado, acredito que todos acabaram aceitando Jesus ali naquele dia. Não sei quantos eram. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Quer dizer que ele não questionou nada, mas obedeceu na medida que o Espírito Santo ordenou. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Isso tem a ver com aquilo que ele já sabia, mas queria ouvir de Cornélio. Não tenho a menor dúvida que os homens que Cornélio enviou, que eles disseram para Pedro tudo o que sabiam a respeito de Cornélio, o que tinha acontecido com ele. O quanto eles sabiam, eu não sei, mas o que eles sabiam, tenho certeza que tinham falado para Pedro tudo o que eles sabiam. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9, 3 da tarde.
E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, um anjo irradiando com a presença de Deus. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Deus se lembra do bem e do mal. No tempo certo, ele recompensa os dois de acordo. Vamos parar aqui por um instante. Cornélio não estava salvo, ele não era um crente. Quando você chega no fim do capítulo, você vê que ele não era um crente. Agora, dizer que ele não era um crente, ele acreditava no que sabia, não sabia de muita coisa. Mas lembra que do momento que João apresenta Jesus no Rio Jordão, exigências para a salvação mudaram para sempre. Naquele momento em diante, para ser salvo, o homem tinha que aceitar a Jesus Cristo como Messias. Essa era a fonte, e Jesus começou a pregar: Vinde após mim. Então, daquele momento em diante, a pessoa não podia mais ser salva somente confiando no judaísmo ou confiando nos profetas. Mas houve um tempo onde eles podiam ser salvos confiando no judaísmo? Creio que foram salvos antes desse período que mencionei, confiando que o Messias estava vindo e na promessa de Deus. Então agora ele estava apresentando. Quando você introduz o Messias, tudo isso muda. E a Bíblia diz que a lei durou até João. E eu creio que foi nesse momento que a autoridade da lei, mesmo que não foi eliminada totalmente até a cruz, foi melhorada ou substituída por Cristo, porque agora ele se torna a revelação de Deus para a humanidade sobre a lei. E o que ele diz é a revelação de Deus e não em detrimento da lei, mas cumprindo a lei. Então ele se torna a revelação que temos que aceitar para acontecer a salvação. Então, o processo da salvação teria sido, desde o princípio, Deus revelando progressivamente o que o homem tem que acreditar para ser salvo. E no começo é muito simples: é salvação através do sistema de sacrifícios. Caim e Abel tinham isso. Confiamos nisso e isso trazia salvação, mas sem os benefícios que temos hoje. Lembra disso? Mas, pelo menos, a habilidade de saber que você é justificado diante de Deus. O povo judeu, durante os séculos, a fé deles estava no que o sacrifício representava, pelo menos os que estavam salvos. A fé deles estava naquilo. O quanto eles entendiam sobre aquilo, eu suspeito que é bem pouco, para ser sincero. Mas lembre-se que junto com o sacrifício, em Gênesis 3, a promessa de um redentor vem com o sacrifício. Não se separa os dois. Então a salvação sempre está conectado com um sacrifício e o redentor que viria. É o que ele falou em Gênesis 3,15. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente. E no capítulo 3:21 vemos o primeiro sacrifício: vão-se embora as folhas das figueiras, substituída pela pele, que indica a cobertura de Deus. Porque teria sido Deus que ofereceu o primeiro sacrifício, matando os primeiros animais, e cobriu assim como ele quis. Mas de uma certa maneira, todos que já foram salvos aceitando a Jesus Cristo. De uma certa maneira, sim, mesmo eles não sabendo o nome Jesus Cristo antes da cruz ou antes de Cristo vir, mas eles eram para saber o que aqueles sacrifícios representavam. Aquilo era na medida do possível. O quanto Deus exigia em relação ao conhecimento, precisava haver fé no que representavam de uma certa maneira. Quando você olha para Isaías 1, você vê a nação de Israel passando pelos procedimentos dos sacrifícios sem usá-los com fé. E o resultado final disso é: venham, vamos refletir juntos. Isaías 1:18. Embora os seus pecados sejam vermelhos, etc. Ele falou para eles: ainda que vocês ofereçam sacrifícios, suas mãos estão cheias de sangue. Ainda que vivessem a rotina do sacrifício, não era o bastante. Tinha que estar misturado com a fé. Fé no plano de redenção de Deus. Sempre foi pela fé, mas sempre fé em Cristo. Eu estou pensando agora no cativeiro babilônico. O templo tinha sido destruído, o sistema sacrificial parou por 70 anos.
a nação de Israel estava no exílio. Ainda assim, vemos evidência de uma fé forte ali. De alguma maneira, eles foram capazes, pelo menos muitos deles, mantiveram a fé em Deus. E claro, o Senhor operou um milagre quando Ciro se tornou o governador da Pérsia, permitiu que eles voltassem. Mas durante aqueles 70 anos, o que você acha que eles fizeram? Deus disse que seria um pequeno santuário para eles. E eles agiam pela fé. Eles só tinham fé. Eles tinham algo. Porque eles não tinham sacrifício de sangue. Mas olha, com Israel, nunca houve uma maioria deles que estava salvo. Sempre foi só um remanescente. E acho que Paulo menciona isso no capítulo 9 ou 10 de Romanos. Era um remanescente deles que estava salvo. Se pensamos que todos os judeus estavam salvos, não estavam. E a maioria deles não estava. Não viviam para Deus. Alguns viviam. E não eram pessoas que oravam. Como na história de Daniel. Quando você lê Daniel, você lê sobre ele. Ele estava exilado na Babilônia. Era um homem de oração. Mas sempre foram poucos. Mas lembra que quando estavam exilados, foi aí que começou a sinagoga. Foi aí que a concentração de guardar a língua, guardar a fé, entender de onde tinham vindo e a sua identidade, tudo estava envolvido na sinagoga. A sinagoga não substituiu o templo, mas por um período de tempo ajudou a manter a identidade de Israel e o relacionamento deles com o Deus vivo. Quando eles foram trazidos de volta, depois de ficar quase 70 anos distante, e a primeira coisa que Deus exigiu que construíssem foi um altar. Antes que levantassem muros, antes que qualquer parte do templo fosse construída, construíram um altar. O tempo acabou. Muito obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. A mensagem da cruz.